Bom, pessoal, deu o nosso horário, vamos começar então. Antes de mais nada, agradecer demais a atenção de vocês, tá? A sua audiência. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, né, que está cortando a minha cabeça. Pronto. Agradecer mais a sua audiência, a sua presença aqui, e eu quero transformar esse tempo num tempo muito útil, tá? E acho que ficou claro aqui, pronto. Que a gente vá gastar esse tempo aí, assim, bem. Bom, eu estou percebendo que muitos dos colegas servidores, e aí quem não me conhece, sou Cristiano Ferri, eu sou funcionário da Câmara dos Deputados há 25 anos de carreira, entrei lá bem novinho, 17 anos, e aí fiz um concurso, eu era muito nerd na época, consegui passar, e, né, esse empregão, e depois fui trabalhando nas comissões, na política, dentro da Câmara, e depois fui trabalhar com inovação. Então, de uns 15 anos para cá, foi mais ou menos ali em 2004, por aí, quando eu voltei do meu mestrado em políticas públicas, que eu fiz na Queen Mary College, eu comecei a trabalhar com inovação no serviço público. E a ideia que a gente queria era transformar esse parlamento num parlamento mais digital, mais interativo. E aí começamos a prototipar, começamos a criar experimentos como o Portal é Democracia, aí um portal institucional da Câmara, onde você conversa com o parlamentar, interage, constrói leis com eles. Algumas leis já foram construídas dessa maneira, tá? E aí, saudando a Helenita e o Luiz, que chegaram aqui agora. Então, passamos também por aquele momento de 2013, né, de junho de 2013, os parlamentares muito preocupados com aquele movimento tão intenso, e a partir daquele momento nós fizemos aí maratonas hackers dentro do Congresso, e a partir da primeira maratona hacker, a gente criou um espaço permanente de experimentação num órgão público que se chama Laboratório de Inovação, que se chama, nesse caso, o Laboratório Hacker, o primeiro laboratório de inovação criado aí no mundo, e que depois de 2013, vários outros laboratórios foram criados no Brasil, e o primeiro laboratório de inovação no Brasil, de inovação pública no Brasil, e o primeiro de parlamentos no mundo. Então, nós tivemos aí várias experiências no sentido de fazer inovação, de bater cabeça, de entender os problemas da burocracia, de entender os problemas da política, do governo, e aí, a partir disso, eu pude ter uma série de experiências e colaborar com vários projetos nacionais e internacionais que me permitiram a entender melhor o que está acontecendo no cenário de inovação em governos e também de como hackear a burocracia. Então, a gente usa a palavra hackear assim como uma maneira de conseguir atalhos e construir formas de viabilizar a inovação, que é tão difícil no serviço público, no governo, na política. É sobre isso que eu queria falar hoje, mas antes começando com vocês a fazer aqui uma avaliação de cenário. Eu acho que nós temos um cenário hoje muito particular, muito intenso. Vou começar a compartilhar a minha tela. Tudo bem até agora aí? Tudo bem? Alguém pode me dar um feedback? Tá tudo ok? O som, o vídeo? Que agora eu começo e não paro mais, hein? Posso tocar para frente aí? Ou deu uma bloqueada no vídeo? O meu aqui parece que está tudo bem. Maravilha. Então, bola para frente, pessoal aqui já sinalizando. Vou compartilhar minha tela. Não quero... não tem muitos slides, tá? Mas a ideia, então, é a gente avaliar o cenário de 2019, não só para o serviço público, mas para o governo de maneira geral. Como é que está pegando aí para o ano que vem e, na verdade, para os próximos 4 anos. Bom, pessoal, o primeiro ponto aí, que é extremamente importante, são as tecnologias disruptivas. Essas tecnologias que a gente entende mais ou menos, né? Eu não sou especialista em tecnologia, mas tecnologia é uma das coisas que eu mais estudo hoje. Por quê? Porque a gente precisa entender pelo menos a sua aplicação. Então,
E até porque o mundo está muito influenciado por essas tecnologias, elas afetam tudo, afetam o social, afetam a economia, afetam o meio ambiente, afetam toda a nossa vida praticamente. Não só individualmente, cada uma dessas tecnologias, e eu selecionei algumas que são muito importantes para a questão do governo, mas também a mistura delas e a intersecção entre elas. Então, não quero demorar muito aqui, tá? Mas a inteligência artificial é uma coisa que a gente sempre está de olho na automatização dos processos, e a inteligência artificial ela vem com esse poder de automatizar com muita força. Então, agora nós temos aí, né, conjunto de regras criadas para a máquina, então realizar várias tarefas, não só aquelas tarefas padronizáveis, como também as tarefas não padronizáveis. E é um tipo de inteligência artificial, aquela inteligência do machine learning, depois mais intensamente do deep learning, que chega a ponto de realmente aprender com o ser humano, e alguns dizem que pode aprender tudo com o ser humano, e simular e mimetizando, ou seja, aprendendo com o ser humano, ele pode, então, reproduzir aquele comportamento humano e, portanto, substituí-lo. A robótica, né, então, transformar... são máquinas, né, que podem ter inteligência artificial ou não. Os grandes conjuntos de dados, né, de Big Data, os dados abertos, são dados, então, preparados para serem lidos por máquina. Esses dados aí, eles são dados de governo, são dados que permitem, então, a gente entender melhor o que está acontecendo, mapear o que está acontecendo, o trabalho legislativo, o trabalho do governo, o trabalho do serviço público de maneira geral. A realidade aumentada, ou seja, aquela ampliação da nossa realidade, né, da mistura da nossa realidade, que a gente vê, que a gente interage, né, realidade física, com a realidade digital. Então, a mistura disso que pode acontecer, seja para o entretenimento, seja para melhorar, então, processos da nossa vida. Um exemplo que a gente conhece bem, que é bem popular, é aquele Google Glass, né, aquele óculos que o Google lançou, que não deu muito certo no primeiro momento, mas ainda funciona para ir para empresas e etc., que é a ideia de que você, então, tem camada de dados passando pela sua visão e que se soma à sua realidade virtual. O blockchain, né, que literalmente significa essa cadeia de blocos, que é a base, a infraestrutura para as chamadas moedas virtuais, como o Bitcoin e etc., e serve também para uma série de outros usos, como votação para fins de eleição, ou votação para qualquer outro tipo, registros, a realização de contratos, certificações, quer dizer, tem uma série de outros usos do blockchain, não só para a questão da moeda virtual. A computação quântica, que é um negócio muito difícil de entender, mas até onde eu pude entender, ela vai acelerar tudo isso daí. Então, daqui 10, 15, 20 anos, dizem os analistas, ela vai aumentar tanto o ritmo e a intensidade de processamento que o ser humano, que tudo isso daí que a gente está vendo vai ficar ainda mais intenso, mais aperfeiçoado. E vocês imaginam o impacto ainda exponencial que tudo isso vai dar. E a internet das coisas, né? Então, agora, você botar aí sensores de forma muito pequena, em tudo quanto é objeto, e esses sensores mandarem dados, significa que você daí vai poder mapear muita coisa, muita movimentação, isso está tendo impacto enorme, enorme mesmo na economia. Então, meus amigos, vocês imaginam a mistura disso tudo aí, a mistura de algumas dessas categorias, né, o impacto que não tem, por exemplo, no serviço público. Quando você pensa em inteligência artificial misturada com robótica, misturada com Big Data, você pode, então, criar robôs que vão, aí, talvez, dizimar departamentos inteiros, que vão poder substituir, ainda mais aqueles departamentos públicos, né, da burocracia, que fazem trabalhos padronizados. Aí já existe essa tecnologia aí bem fácil, bem mais ou menos barata, e que está criando um estrago muito grande. Tudo bem até agora? Estão me seguindo? Então vamos continuar. Bom, essas tecnologias e mais outros elementos
eles têm um impacto no mundo, outros elementos, outros aspectos, como, por exemplo, meio ambiente, como, por exemplo, a própria economia, a questão social, são uma série de outros elementos, juntamente com essas tecnologias, que está gerando aí um mundo que se chama hoje, que aí tem uma palavrinha, uma abreviação de palavras americanas, tá, que se chama VUCA. Depois, se quiser, você pega aí no Google, estuda um pouco mais isso daí, mas traduzindo, então significa então que um mundo muito volátil, um mundo com pouca estabilidade, de muita incerteza, o que é certo hoje não é certo amanhã, o que é certo para você não é certo para o outro grupo, os outros grupos se vendo muito relativização da vida, né, digamos assim, poucos pilares de princípios para você manter o pé firme, então muita volatilidade, muita ambiguidade. Você vê, então, uma coisa você vê de um jeito de manhã, à tarde você vê de outra. Então, a ambiguidade como um elemento muito notório para nós hoje em dia. E tudo isso gera, então, o que, por exemplo, um sociólogo que eu gosto muito, que foi o meu orientador no doutorado, José Maurício Domingues, chama de a complexificação da vida, quer dizer, a vida ficando cada vez mais complexa. Então, ela aumenta a sua complexidade de maneira exponencial. Então, tudo isso misturado significa uma coisa só, é que nós temos um mundo de muita mudança, um mundo de muita instabilidade, um mundo de pouca estabilidade. As pessoas estão se sentindo muito inseguras, as pessoas estão com dificuldade de entender, como se a gente estivesse pisando numa areia movediça, né? Numa areia que não tem muita estabilidade. E como está? Então, como é que isso impacta o serviço público? Como é que isso impacta o governo e até a política, né? As instituições democráticas? Então, um problema de credibilidade geral, tá, pessoal? Não é só aqui no Brasil que a gente tem essa dificuldade, essa falta, né? Ou essa diminuição de confiança no serviço público e na política. Não, isso é um movimento mundial e as pessoas começam a questionar o custo desse serviço público. Olha, será que não está muito caro? E será que essa qualidade não é muito boa? Quer dizer, o preço que eu estou pagando desses serviços públicos e o que eu estou recebendo está valendo a pena? Será que há um bom custo-benefício? Será até que há necessidade desses serviços públicos? E aí a gente vê como o empreendedorismo e como o próprio mercado tem muitas vezes substituído e atendido a algumas necessidades que poderiam ser, digamos assim, públicas, atendidas pelo Estado, de maneira mais eficiente que o próprio Estado. Então, tudo isso gera uma situação de é muito caro, não é tão bom, será que isso é necessário? Por isso, tudo isso afeta a credibilidade do serviço público. E, além disso, nós temos, além dessas condições, tá, que são gerais no mundo, que são estruturais e que não são só do Brasil, tem algumas coisas que são muito mais específicas do brasileiro, né, da situação do Brasil. Então, por exemplo, esse aperto orçamentário que nós estamos vivendo, nessa crise econômica, com pouco crescimento, há, sim, muitos desperdícios, né, existe aí gastos desnecessários que nós podemos aí cortar, que nós podemos diminuir, são gastos que talvez se justificassem também no passado e hoje não se justificam mais, e muitos outros nunca se justificaram e agora estão mais visíveis, né, há mais transparência. Por quê? Porque temos mais dados abertos, né, então tudo isso mostrando mais, a transparência muitas vezes nos dá a impressão de que as coisas mudaram, que hoje é tudo pior, mas na verdade está tudo mais visível, então tem essa impressão. Os privilégios há privilégios, obviamente, imorais, a gente vê muito isso nas mídias, né, na imprensa de forma geral, há privilégios que sim, que nós temos que tratar, privilégios que são próprios do Brasil, né, que isso é desmesurado comparado com qualquer outro país, que são coisas bem específicas e, portanto, muitas vezes imorais. Há na coisa brasileira uma comparação constante com
a situação dos trabalhadores, quer dizer, o serviço público, o servidor público cada vez mais comparado com os trabalhadores. Não estou julgando se isso é ruim ou se é bom, se isso é positivo ou não, mas que há esse movimento de uma comparação, o servidor faz isso, o trabalhador faz isso, o servidor ganha isso, o trabalhador ganha aquilo, né? Por exemplo, na reforma da Previdência, você vê, existem regimes diferentes, e essa discussão é muito presente. O foco da mídia em episódios negativos, né? Então, até não digo que isso é uma coisa específica brasileira, não, isso é do mundo inteiro. E, obviamente, isso não é ruim, isso é bom, até certo ponto, né? No entanto, isso gera, obviamente, uma imagem muito negativa, já que existem muitos servidores que trabalham bem, existem muitos projetos de inovação e coisas avançadas no serviço público brasileiro, mas que muitas vezes não atraem tanta atenção da própria mídia. E a gente entende, obviamente, que o marketing, a audiência, nos estudos de neurolinguística, a gente vê que a raiva e o medo, principalmente a raiva, são elementos de muito engajamento. São elementos, né, que atraem muitas pessoas, que mantêm a sua audiência. Quando você fica, né, não tem aquele post no Facebook que você fica nervoso, que você fica nervosa, que você não pensa em outra coisa em ir lá responder. Então você está ali muito conectado com aquilo, porque você está com raiva. Essa raiva, ela conecta, ela mantém a audiência. E os órgãos da imprensa sabem que isso é um fator importante, e os órgãos da imprensa são empresas privadas que precisam manter a audiência. Tá? Não estou, obviamente, dizendo que é ruim o poder da imprensa de investigação, de mostrar o que é ruim, pelo contrário, é muito positivo, mas existe isso repercute negativamente para a imagem do serviço público, com certeza. Bom, tudo isso faz com que nós tenhamos aí políticos que são pressionados por mudanças no serviço público. Essa eleição ficou muito clara, não ficou? Vocês não acham isso? Que muitos políticos foram eleitos, estão, de certa forma, né, de certa forma, tiveram essa bandeira, ou carregam isso como uma coisa importante, de que você precisa inovar, você precisa reduzir o Estado, você precisa cortar, você precisa ter um Estado mais avançado, mais moderno. Então, isso está muito forte e vale a pena a gente ver como esses políticos estão chegando agora no novo mandato, seja no Legislativo, no Executivo, né? No âmbito federal, estadual, no municipal não houve mudança, né? A gente sabe que a eleição municipal, ela vai vir daqui a 2 anos. Vai repercutir aí na decisão do parlamento e etc. Bom, pessoal, aí parece que o nosso futuro, o futuro do serviço público, né, o futuro do servidor público é muito negro. Por quê? Porque nós temos aí, claro, a gente vê aí a mudança na aposentadoria e tem a reforma da Previdência vindo aí muito forte, né? Talvez uma primeira estou só vendo aqui o chat, está tudo bem, está tudo ok? Pessoal aqui discutindo, então estão acompanhando tudo de boa, né? Então, vamos ter a reforma da Previdência no ano que vem, alguma alteração, isso vai ocorrer, talvez outras. A estabilidade do serviço público é algo que está em plena discussão pela equipe de transição do governo, a gente vê isso nas redes sociais também, muita gente discutindo, devemos acabar com a estabilidade, devemos manter a estabilidade, devemos construir uma nova estabilidade, devemos manter a estabilidade para alguns cargos, para aqueles, por exemplo, que têm realmente muita pressão e que precisam ter a sua proteção específica, né? Como, por exemplo, auditores fiscais, promotores, juízes, e muitos outros não deveriam ter essa estabilidade. A gente sabe que há muita crítica em relação à estabilidade, então, é colocada como protetora daquele servidor diferente de nós, né? Aquele servidor que não quer trabalhar, aquele servidor
desculpa, tomando uma aguinha aqui, daquele servidor que está prevaricando. Então, a gente sabe que é muito difícil demitir um servidor que prevarica, né? Então, esse excesso de proteção, inclusive, que é usado pelos maus, pelos ruins, né? Isso gera um descrédito em relação a esse elemento, a estabilidade. A terceirização cada vez mais forte, né? Quer dizer, você ter serviços públicos possam ser prestados por empresas, isso está vindo muito forte, até como uma alavanca para a mudança aí do Estado, para a privatização de muitas coisas também, né? Então, não botei privatização, mas um outro elemento muito forte, né? Falou, olha, esses, esses serviços aqui, basicamente a ideia, então, de reduzir o Estado é de que esses serviços X, Y, Z não precisam mais ser realizados diretamente pelo Estado, eles podem, então, ir para o mercado, né, seja por meio da privatização, terceirização ou outras formas. E existe também o medo aí, o perigo sempre da automação que sempre foi algo muito comum já desde sempre. Ela veio muito forte, como eu disse, está vindo muito forte com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vai gerar uma automação, como eu disse antes, não só de processos padronizados, não só daquelas ações padronizadas, mas também de ações não padronizadas, né? Há uma dúvida muito grande do que sobrará para o ser humano. E esse processo está vindo muito rápido, porque a inteligência artificial e outros processos de automação estão ficando muito baratos, estão sendo implementados de maneira muito rápida e com custo muito baixo. E isso é crescente, né? Então, nós temos que ficar de olho nesse ponto também. E os salários, né? A discussão muito grande sobre os salários dos servidores públicos, quem está no teto, quem não está no teto. Acabou de ser aprovada uma lei de que aumenta o teto. Então, essa discussão muito forte, né, sobre a questão salarial, e também algumas pessoas discutindo que, então, chega a hora também de, em determinadas condições, você poder demitir. A gente sabe que demissão de servidor público é muito difícil, são casos muito extremos. Então, todo esse conjunto de coisas aí, pessoal, faz com que a gente, a princípio, tá, tenhamos aí um cenário negro para aí os próximos meses e anos. Bom, não quero que você, até agora, né, se está bem atento, que você se sinta deprimido, com vontade de chorar, ou coisa assim. Eu acho que, na verdade, esse cenário, então, de pressão por mudanças, ele tem seu aspecto positivo. E eu sou muito otimista em relação a isso, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento e participar dessas mudanças. Se há esse movimento, então, da cidadania, se há esse movimento aí por parte da imprensa, isso refletido nos políticos, de que maneira, então, a gente deve se posicionar, os servidores públicos devem se posicionar, devem participar e muitas vezes serem protagonistas dessas mudanças, né? Agora, o que a gente não deve fazer? Vamos começar pelo que a gente não deve fazer. Sindicatos, eu acho que não vão te salvar. Estou acompanhando muitos sindicatos, ajudo alguns, participo de debates, e os sindicatos estão com muita dificuldade também de se modernizarem. Então, principalmente com essa mudança que ocorreu, com o fim da contribuição compulsória, há uma perda aí muito grande de recursos dos sindicatos, muitos sindicatos aí com dificuldade de se posicionar nesse mundo de hoje, né? De sair desse caminho comum de defender irrestritamente direitos que, né, que podemos discutir se já são antiquados ou não. Então, os sindicatos, sim, claro, são órgãos representativos que vão ajudar os servidores, é um anteparo muito importante, tem representação no Congresso Nacional, são fóruns de debate, tem incidência, mas eu não acredito que a força do sindicato será cada vez menor. E a gente, então, não pode se basear nessa forma de proteção puramente relativa a sindicato ou a coisas sindicais.
Também acho que justiça é o último caso. Nós temos colegas aí, advogados e tal, que fazem um ótimo trabalho em garantir, né, em trabalhar esses pontos. Então, isso vai ser cada vez mais usado por nós, né? Temos aí alguns direitos adquiridos, eu acho que tem muitas coisas aí que são importantes, mas isso não deve ser considerado como hipótese número um, é um último caso, quando não há mais jeito. Também eu acho, pessoal, que não devemos lutar por mudanças. Eu acho que, desculpa, não devemos lutar contra as mudanças. As mudanças, o movimento é de mudança, esse movimento vem, não adianta entrar num mindset de que não, vamos resistir à luta e etc. Não, essas mudanças vão ocorrer. E elas vêm num formato de tsunami. Então, não é estratégico, eu acho, resistir a essas mudanças. Mas sim, pelo contrário, participar e, como eu disse, ser protagonista dessas mudanças. Nós vamos falar mais disso. Por isso que eu acho que não vale a pena ficar esperando. Eu vejo fóruns de discussão em serviço público, o pessoal, eu estou vendo aqui, o Vicente entrou agora, saudações aí, vários colegas aí legais que estão acompanhando essas discussões, estão ajudando a implementar muitas dessas ideias aí que nós vamos discutir, mas o que eu não vou fazer é ficar esperando. Eu acho que nós não devemos ficar esperando e ter uma postura passiva. Não é mais tempo para passividade. E o que devemos fazer? Então, usando aí, né, uma célebre frase do futebol, o ataque é a melhor defesa. Então, e o ataque no sentido mais positivo da palavra. Será que não podemos participar e criar propostas, por exemplo, de mudança da estabilidade? E aí eu lembro aqui, vou contar um caso aqui, aqui da Câmara dos Deputados. Acho que eu parei aqui o compartilhamento, não é isso? Mas só para, né, não ficar muito com essa coisa de PowerPoint, mas eu lembro aqui de um caso da Câmara dos Deputados que a gente tinha por exemplo, eu sou contra o ponto eletrônico, né, aquele chamado ponto que você tem que ir lá e registrar. Lá na Câmara tem isso, tem muitos órgãos que tem isso. Eu acho que no mundo de hoje isso não combina mais. Você não precisa ter o controle do corpo físico do servidor. Isso não é o mais importante. Você tem que, na verdade, criar processos para que o servidor trabalhe e apresente resultados, trabalhe com propósito. Mas nós tínhamos aqui na Câmara dos Deputados uma proposta, antes de instalar um ponto eletrônico, que era uma proposta razoável, tinha critérios, tinha alguma flexibilidade. Tem trabalhos que justificam até, em tese, o ponto eletrônico, aquele pessoal que faz plantão, não é isso? E tem processos que não justificam, muita gente que faz pareceres, que trabalha com estudos, ficar em lugares barulhentos até atrapalha esse trabalho que essa pessoa faz. Então é melhor ela fazer em casa, entregar, como a Receita Federal está fazendo, o Tribunal de Contas da União, vários órgãos estão fazendo isso, aumentando sua produtividade, sua eficiência, reduzindo custos. Muito bem, aí nós demoramos, não aplicamos um projeto bom que a gente tinha de ponto eletrônico, bom assim, razoável. E aí teve uma circunstância muito especial política que gerou, então, uma mudança muito rápida na Câmara e a instalação do ponto eletrônico de uma maneira, então, abrupta, sem debate, e que foi muito, muito ruim. Então, isso foi um exemplo, entre tantos outros que eu vejo, de que você fica passivo, fica na defensiva, e quando a mudança vem, aí ela vem como um tsunami, ela vem, ó, passando por cima de você. E você, muitas vezes, não tem capacidade de negociar ou de propor. Então, a melhor coisa que tem é a gente ter propostas, já eu vou voltar aqui para o compartilhamento, a gente ter propostas sempre aí, sempre assim, prontas. Pronto, peraí, deixa eu levantar aqui, para que a gente não fique passivo na história. O que nós temos que fazer também? Sendo mais eficientes. Nós podemos ser mais eficientes, sim. Mais eficientes de que maneira? Inovando.
Eu acho que essa é a palavra-chave, por isso que eu falo tanto disso. E basicamente muita gente, tem alguns servidores que falam, olha, inovação não é para nós do Estado, não, inovação é para o mercado, inovação tem a ver com tecnologia somente. Você concorda com isso? Tem colegas que realmente pensam assim, que então tem esse medo do inovação é só inovação tecnológica e é feita pelo mercado e para o mercado. Obviamente que isso aí é algo que, né, não dá para a gente concordar. Outra forma de pensar é que inovar é só para aquelas criações disruptivas feitas por pessoas brilhantes e tal, então só uma parte do serviço público deveria fazer inovação. E também não é o caso. Eu defendo a inovação, então tem essa inovação disruptiva, né, essa inovação que ela vem e cria uma mudança aí de paradigma, não é? Algumas estão vindo nesse sentido. Então, por exemplo, a Estônia, quando criou o governo digital, onde ela apresenta praticamente todos os serviços públicos de maneira digital. O cidadão pode criar lá uma empresa em 15 minutos no seu celular, ele vota pelo celular no seu candidato, deputado, deputada. Tá? Então, isso foram mudanças disruptivas. Mas tem aquelas mudanças incrementais, aquelas inovações simples que qualquer pessoa, no seu nível estratégico, nível de ministro e etc., até o seu nível médio, né, tático, e até o nível operacional. Qualquer pessoa pode, por exemplo, melhorar algum aspecto da gestão, ou melhorar um processo de trabalho. Se você faz 30 pareceres, se você trabalha numa assessoria, a gente faz 30 pareceres por semana e tem muitos padrões, você pode automatizar algumas coisas, melhorar aí a forma como você pensa, você elabora aquele parecer, aquele trabalho e inovar naquele seu processo de trabalho. Basicamente, fazer melhor com menos é algo assim que tem que ser perseguido por todo mundo. Como, pessoal? Acho que primeiro precisamos fazer um pacto pela inovação. Não adianta um querer, tem um errinho aí, não adianta um querer e o outro não. Acho que tem que ser para todo mundo fazer inovação. E como eu disse, há muita mistificação na inovação. Passo por aí, por essas burocracias do Brasil e do mundo, e os problemas são mais ou menos os mesmos, e a maioria dos servidores acha que não deve inovar, acha que não está preparado para inovar. Que inovar é uma coisa só de pessoas muito geniais e etc. Então, ele não coloca no mindset, no modo dele de ser, que ele tem que inovar. Tudo bem, isso também a gente entende, isso não foi exigido no concurso público, não é verdade? Isso não é, isso não, a gente não tem muitos cursos sobre como inovar, né? A gente não se preparou para inovar e é o natural as pessoas pensarem dessa maneira. Por isso que eu acho que nós temos que ser bastante propositivos, tem a ver com o ponto anterior ali, né, que eu coloquei, de que nós temos que ser protagonistas, assumir certas lideranças. Eu tive a oportunidade, em alguns momentos, ter sempre algumas ideias ali prontas para serem executadas, e aí apresenta ali para o gestor ou para um político, e ele, não, isso aqui nada a ver, nada, isso aqui pode ter muitos perigos e etc. Mas daqui a pouco abre uma janela de oportunidade e aquela ideia ela ganha vida. Então aconteceu com o hackathon, né? Eu acho que basicamente quase não se tinha aí hackathons, ou seja, essas maratonas hackers. Você traz aí um conjunto, um grupo de pessoas aí criativos para fazer inovação, trabalhando dados da sua instituição, e eu apresentava essa ideia lá na Câmara, ninguém dava muita moral. Apresentava, ninguém dava muita moral. Até que houve aquele movimento de junho de 2013, e nós tivemos aí um movimento, então, de exigência de novas coisas dos políticos, e essa ideia, então, foi rapidamente aceita, né? Eu reapresentei, o presidente da época da Câmara adorou a ideia, e falou, é isso mesmo que nós precisamos. E foi um super sucesso, as pessoas participaram bastante, ampla cobertura da imprensa, os parlamentares participaram, os projetos, alguns deles, os aplicativos, estão até hoje aí funcionando. Então, acho que nós temos que ser propositivos. E a base da inovação é o experimento.
é fazer pequeno, para errar pequeno, aprender com pequenos fracassos, adquirir informação estratégica e escalonar, e subir, e melhorar, e crescer o projeto. Não se faz inovação, principalmente as inovações de grande impacto no mundo, pessoal, sem essa coisa dos experimentos, sem tentar errar um pouquinho. Mas o que que acontece? Nós, servidores, somos muito responsáveis, sabemos que não podemos gastar recursos públicos à toa, não é verdade? Eu não posso gastar o dinheiro público, então eu sou muito zeloso. E aí, esse excesso, muitas vezes, de zelo, de perfeccionismo, faz com que você queira planejar ao máximo aquela ação, e aí o seu custo de convencimento é enorme, você tem que gastar um tempo enorme convencendo as pessoas, você tem que planejar, depois que você convence, você tem que planejar, elencar requisitos, declarar escopo. Você já gastou em meses com essa história para fazer uma inovação. Por exemplo, instalar um sistema de EDOC, né? Ou seja, digitalização de documentos, para gastar menos e gerar mais agilidade ali nos processos internos. Então, todo órgão público tem essa necessidade. Então, o que a gente vê é o quê? É um processo que demora aí 5, 7, 8 anos, muitas vezes 10 anos para ser implementado. Por quê? Porque passa por todo esse ciclo longo aí que não funciona mais. Você tem que gastar um tempo para convencer, um tempo para planejar, aí um tempo para elencar os requisitos. Aí você descobre que tem uma tecnologia muito, que depende muito de tecnologia, você tem que definir os requisitos para essa tecnologia. Aí você vai contratar essa tecnologia, vai sair caro, então, aí aquela licitação complicada, e aí, né, tem contestação, e sobe, desce, depois, né, você tem aí um que ganhou a licitação, isso é questionado, e tem toda aquela confusão de contestação, aí depois ganhou a empresa, ela vai instalar e ela vai customizar o produto, aí vai demorar meses, meses para customizar, aí depois vai instalar esse produto, aí vai ter um monte de problema, aí descobre que as pessoas têm que se capacitar para usar aquela ferramenta, para só depois de muitos anos assim aquilo está então realmente instalado. Aí se passaram o quê? Muitos anos, muitos anos. Tem vários casos assim, vários casos. Então, o mundo de hoje tem que demanda, pessoal, soluções mais rápidas, na base de tentativa e erro, experimentos pequenos, aprende logo, metodologia ágil. Eu experimento, né, com a ideia de laboratório, portanto, é de experimentar, obter informação, ter alguma iteração, ou seja, já fazer com que as pessoas aprendam, deem algumas respostas. O que a gente faz aí no Lab Hacker da Câmara é um laboratório totalmente público dentro da Câmara dos Deputados. Então a gente bota aí parlamentares, olha só, junto com acadêmicos, com a sociedade civil, funcionários, todo mundo em pé de igualdade aí, sentado na mesma mesa. Alguns de vocês que estão participando, inclusive, estão nessa foto aí. Para o quê? Para fazer experimentos, para tentar fazer assim primeiras experiências, ter algum pouco de interação, ter um feedback, uma resposta, né? E a partir dessa resposta fazer um outro experimento melhor. E com experimento, com ciclos muito rápidos, você consegue fazer um ciclo de inovação que vai ser muito mais eficiente, porque já parte dos resultados. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Eu estou vendo aqui que a turma está participando bem. Vários comentários, bacana, da Giovana, do Luiz Nobre, do Luiz Vicente. Maravilha. Então, bora tocar. Eu também estou aberto aí a perguntas, tá? A gente vai ter um tempinho aí para fazer algum tipo de debate rapidinho. Mas também, outra coisa que nós fazemos mal, pessoal, a gente comunica muito aquém do que poderia comunicar nas mídias sociais, nas redes sociais. O servidor público tem muita ainda inibição de usar as redes sociais no seu trabalho e de se comunicar utilizando essa linguagem de redes sociais. Então, nós precisamos trabalhar muito isso. Esse é um skill, uma habilidade que a gente precisa treinar bastante. Seja para usar em termos de conteúdos, receber conteúdos e fazer trabalho de redes, que é muito importante, seja para comunicar as coisas que são feitas, que aí muito pouco se sabe das inovações que são feitas no serviço público. Isso depende
necessariamente, eu acho, de um bom uso de redes sociais. E, acima de tudo, se capacitar em inovação. Eu acho que nós se capacitamos muito pouco em inovação, os concursos públicos não exigem, né, não exigem a, elementos de inovação. Por exemplo, você não precisa saber design thinking em concurso público, isso é pouco exigido. Empatia, algo muito importante para você entender a outra pessoa. Mapeamento da jornada do usuário, outra ferramenta muito importante para se fazer inovação. E isso não é exigido em concurso público de forma geral. E também é algo que nós não temos muito para fazer. Então, precisamos, em termos de escolas de governo, então precisamos se capacitar bastante em inovação. E tem alguns tabus, pessoal, que a gente vê bastante. Um deles, né, que eu acho que a gente tem que desmistificar esses tabus, que são coisas que estão aí dentro do nosso mindset, né, da nossa cabeça, que não funciona mais tão bem, eu acho, que é, por exemplo, não tenho recursos para fazer inovação. E aí eu vou tirar um pouco aqui para não ficar cansativo aí para vocês. Tudo bem? Então, eu acho que esse primeiro tabu aí, não tenho recursos para fazer inovação. Muita gente fala isso, não fala? Eu já falei muitas vezes. Então você fala assim, olha, precisamos fazer uma mudança aqui, nesse departamento. Eu estou recebendo aqui estudos, pareceres que têm um certo padrão. E muita gente, cada um faz de um padrão, eu não consigo arrumar isso. Como é que eu posso fazer um processo de inovação para que as pessoas apresentem aí pareceres, os pareceristas têm algum tipo de padrão que permita aí eu facilitar o meu trabalho. Então, um tipo de experiência de gestão do conhecimento. Então, aí a pessoa vai falar assim, não, você precisa de uma tecnologia, você precisa desenvolver um aplicativo, precisa de um sistema, por isso eu preciso da ajuda do pessoal da área tecnológica, do órgão público. Então, como eu peço, eles nunca fazem, tem que entrar na fila, essa fila é muito demorada, né? Todo mundo reclama disso, no mundo inteiro, né? Então, eu não vou fazer, eu espero. Ah, eu preciso de mais pessoas. 100 pessoas eu não consigo fazer essa mudança aqui. Essas pessoas que tem aqui, eu mal consigo atender o trabalho normal. Então, como é que eu vou gastar um tempo extra para fazer inovação? Então, essas reclamações são muito comuns. Mas eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar da maneira contrária. Eu vou fazer um experimento com poucos recursos, com os recursos que eu tenho, e muitas vezes você vai comparar os recursos que você tem com recursos de meninos em garagens, com startups e etc. Você vai ver que, às vezes, eles têm muito menos e fazem muito mais do que a gente. Então, é muito menos muito menos uma questão de falta de recursos e mais uma questão de vontade de fazer. Então, com os recursos que você tem, que experimento, que produto minimamente viável, que a gente chama, bem pequeno, você pode fazer. Se você conseguir executar esse produto, você tem o quê? Um poder de convencimento. Você faz um experimento para você poder convencer aí o stakeholder, seu chefe, de que você tem condições de ter mais recursos para poder fazer mais e melhor. Então, eu sempre trabalho, quando eu vejo essa reclamação, eu sempre trabalho com a pessoa para ela, cara, faz o que você pode com esse recurso que você tem, mas faz aí um protótipo, uma ideia que, no mínimo, vai poder, olha só, gente, comunicar melhor o que você quer fazer. Ao fazer um experimento, você, na verdade, tem um bom argumento, tá? Então, vamos pensar que, no mínimo, é uma boa estratégia de comunicação. Você tem um bom argumento para convencer seu chefe ou alguém acima dele, o dono, né, dos recursos, para poder trazer, te dar mais recursos humanos, tecnológicos, materiais, o que seja. Tá bom? Faz sentido isso? Maravilha. Outro tabu que eu sempre ouço. Tenho que planejar próximo à perfeição, pois não posso errar com os recursos públicos. Não é? Muita gente fala, eu repeti, eu tenho que planejar muito perfeitamente, pois eu não posso errar, porque eu estou gastando recurso público.
Claro que você é responsável, eu sou também, e a gente tem que zelar pelo uso da coisa pública, dos recursos públicos. Mas fazer um experimento e gastar pouco com esse experimento, mas um experimento que vai te dar muitas informações, vai te ajudar e acelerar o seu planejamento. Porque esse planejamento que você faz de longo prazo e todo aquele processo, lembra do EDOC que eu descrevi aqui, e são vários, esse é o normal. As pessoas fazem esse ciclo enorme, planejamento longo, execução longa, implementação longa, análise longa. Isso tudo que você vai gastar muito mais recursos com esse caminho longo aí. Na verdade, é o contrário. Ao experimentar, gastar pouco, você vai ver, olha, não, na verdade, fazer inovação desse jeito não deu muito certo. Então vamos cortar logo aqui, gastar pouco e partir para um outro caminho. Faz sentido isso? Um outro tabu. Temos que obedecer o chefe, irrestritamente. E aí você deve estar falando, pô, o Cristiano está dizendo para a gente não obedecer o chefe, para você desautorizar o chefe. Não, claro que não. Jamais diria isso. Ou talvez dissesse. Bom, mas não é isso que eu estou falando. Mas a rebeldia, o pensamento crítico, o questionamento saudável, isso sim faz parte da característica do profissional do futuro. As empresas hoje consideram isso como uma das coisas mais importantes na contratação. A pessoa que questiona, que repensa, que não fica seguindo padrões e obedece cegamente. Então, temos muitos chefes ruins na administração pública, burocratas, que não pensam direito ao aplicar e aplicam a letra da lei, de maneira que o resultado que ele gera não atende ao fim que se destinou da lei, de fazer serviços públicos melhor, com mais qualidade, gastando menos, por exemplo, e vão travando o seu poder de mudança, de inovação que você gostaria de ter. Então, eu acho que não tem que ficar obedecendo o chefe restritamente. Você tem um chefe aí que é muito ruim, que não olha para os lados, que tem aquela visão bitolada, ou você tenta, então, sair desse lugar, ou você tenta, então... Se você não consegue sair, o seu chefe te prende, e ele é um burocrata, que fica aí mais atrapalhando que ajudando, pô, então você enche o saco da vida dele. Você inferniza a vida dele até ele te expulsar, tá? Para você não perder tempo com esses chefes aí que não devia ser chefe em lugar nenhum. Muito bem. Também, pessoal, tem esse tabu aqui. Estamos aqui para seguir a letra da lei. E aí você deve estar falando agora, e agora o Cristiano está dizendo, além de desobedecer o chefe, você tem que desrespeitar a lei. Não é bem assim, calma lá, não estou dizendo isso não, você que está pensando. Mas nós sabemos, né, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, com os mais de 3 milhões de atos normativos no Brasil inteiro, todos os níveis que estão de alguma forma em vigor, tá? Isso é um dado desse instituto, que temos muitas leis que não fazem mais sentido, que são mal interpretadas, né? Aí tem o fato de terem leis que já não fazem mais sentido, não são tão boas, ainda mais no mundo que está cada vez mais mutável e rápido, não é isso? E os órgãos que fazem leis, como parlamentos e regulação, têm cada vez mais dificuldade de aprovar de mudanças de leis. Além disso, tem o fato das pessoas interpretarem também muito mal, muito cegamente as leis de maneira muito literal, porque é o caminho mais fácil, a gente entende isso. Mas temos que forçar cada vez mais para ter um olhar mais abrangente sobre uma determinada lei. E por isso, é importante que os controles, o controle interno, as assessorias jurídicas, o controle externo, que estão se modernizando, eu tenho fé nisso, em vez de dificultar a ação do inovador, eles ajudem o inovador, eles estimulem o inovador. E aí eu vou voltar aqui para o compartilhamento, né? Tudo bem até aí? Qualquer coisa vocês me falam aí, se estão ouvindo, se está claro, se não está.
Anota aí o ponto que ficou mais confuso, que a gente vai discutir mais tarde. Agora, olha só esse caso aqui, ó. Quer ver um exemplo desse negócio da lei? Então, tinha um processo aqui na Câmara que era o seguinte: isso aqui deve acontecer demais, viu? Os deputados criaram aqui um programa muito legal, por sinal, que chama Estágio Cidadão. E aí, a ideia é trazer jovens, tá? Um grupo de, sei lá, 20, 30 pessoas do Brasil inteiro, passar aqui uma semana e acompanhar todo o processo legislativo, dentro de certos temas, tá? Então tem lá a Semana da Reforma Política. Então a galera vinha aqui e aprendia, ia lá no plenário, conhecia os líderes de partido, via tomar de decisão, acompanhava as comissões. É um projeto muito legal. Qual seria a forma de seleção? E nós quebramos a cabeça, né? Os deputados vão selecionar as pessoas, vai ter um mini concurso. Como vai ser feito isso? Chegamos à ideia que seria melhor que tivesse um quiz, quer dizer, o candidato participa de uma série de perguntas elaboradas pela consultoria legislativa aqui da Câmara, que entende aquele assunto, e né, aqueles que tivessem melhor notas seriam, então, agraciados com esse programa. Muito bem. O primeiro caminho seria, ó, quem vai desenvolver esse quiz, essa tecnologia? A área tecnológica da casa. Isso custaria aí por volta, isso aqui é um preço aproximado, é um chute, 120 mil reais. Olha só esse caso, olha só. Uma segunda forma seria contratar uma empresa para fazer isso, para criar esse software. Poderia até passar desse valor de 120 mil. As empresas, inclusive, né, sempre que vão contratar para o serviço público, sempre não, mas de forma geral, exorbitam do preço e etc. A gente sabe que muitas vezes isso é complicado. Existia a solução de pegar uma empresa brasileira que já tem algum aplicativo, alguma tecnologia de quiz, né? E também a gente viu que essa contratação, por esse serviço não ser exatamente os melhores do mercado mundial, tinha um custo um pouco elevado, e a gente descobriu, e aí o Lab Hack, junto com outros órgãos da casa, fez uma prospecção e descobriu que tinha lá uma startup holandesa de 5 meninos que faziam um quiz que é considerado o melhor quiz do mundo. Era um quiz bem inteligente, com inteligência artificial, com vários elementos assim diferenciados. E o custo de não mais que 50 reais por mês. Só que, quando nós fomos, então, contratar essa mensalidade, né, que você sabe que você bota o cartãozinho e etc, e vai cobrando todo mês, aí a área jurídica aqui, a área de controle, barraram essa ideia. Não porque eles são maus e tal, não, é porque parece que tem aí uma dificuldade de entendimento do Tribunal de Contas da União, a forma como a lei é interpretada, e até hoje eu não sei como é que isso foi resolvido, mas tem esse impasse daí, quer dizer, a lei, a forma como a lei está sendo interpretada, ela muitas vezes impede, dificulta a solução melhor e mais barata, disparada mais barata. A gente teve muita dificuldade de implementar isso daí, tá? Esse foi um exemplo de que não devemos seguir a lei cegamente. Olha, eu vou já chegando aqui ao fim, tá? Mas não queria antes deixar de mostrar algumas tendências, né, de inovação que a gente vê em governo. Então, tem esse estudo aí do McKinsey Center for Government, você pode acessar isso pela internet facilmente, que ele diz o seguinte, olha, os governos, aí eles pesquisaram vários governos no mundo, entrevistaram vários funcionários públicos que eram inovadores, o que gerou, o que motivou, quais são os elementos que geraram aquela inovação naqueles órgãos de governo e não geraram em outros, tá? E eles disseram que há 5 condições, que são essas 5 aqui. Primeiro, um líder comprometido, ou um autogestor, ou um político, lá em cima, no nível bem alto estratégico, está comprometido, tá? E que tem aí uma visão muito clara e que provoque a definição de um propósito que ele vai ser bem claro e priorizado para todo mundo da organização. Isso é fundamental. Então, olha só, começa muito por cima mesmo. E que há, na verdade, a implementação de todo um processo de gestão para a inovação, então, redução de hierarquia, né, dar autonomia para muitos gestores e outros elementos, tá?
A comunicação envolvente, quer dizer, muita redundância de comunicação, a comunicação bem, bem afinada, as pessoas estão o tempo todo ouvindo o que está acontecendo, estão sabendo de diversas maneiras. Tem um investimento muito grande em comunicação, que a gente sabe que é um problema seríssimo crônico. A capacitação para a inovação, ou seja, então, preparar o corpo funcional para inovar. Então, são elementos aí extremamente importantes, né, que esse estudo aí confirma, por exemplo, então, alguns dos elementos que nós estamos trabalhando aqui. Como devo me preparar para esse cenário? Essa é a última pergunta aqui para a gente encerrar esse webinar e eu quero ouvir o comentário de vocês. Como devo me preparar para esse cenário? Claro, aprender sobre inovação, investir em inovação, entender tecnologias disruptivas, conhecer ferramentas para inovação, se habilitar e se treinar nas chamadas soft skills, já explico o que é isso. Treinar para ser um líder. Líder hoje é algo muito mais democratizado. Todo mundo precisa ter liderança em algum nível. Cada vez mais as organizações estão dando autonomia e estimulando a liderança, né, do seu corpo funcional. Liderança não é só para os que estão acima, aí na hierarquia. Aprender e fazer o trabalho em redes, né? Então, por exemplo, para chamar vocês para esse webinar, eu tive que fazer todo um trabalho de rede, você tem que orquestrar com as mídias sociais, usar e-mails, tem todo um trabalho que não é simples, tá? E que é bem sofisticado. A comunicação, que nós falamos bastante aqui, como as organizações estão inovando, eu estou falando então de formas de gestão, né? Então, por exemplo, se você já quer saber alguma coisa sobre isso, procura aí Holocracia. Tá? Olha, por exemplo, o que a empresa Senco, do Ricardo Senna, está fazendo, né? Quer dizer, uma série de inovações organizacionais, quebrando a hierarquia, dando poder a... Essas empresas, por exemplo, têm muitas pequenas células autônomas, que não respondem à hierarquia, elas têm autonomia e apresentam resultados. Então, entender essas inovações organizacionais também é fundamental e conhecer o empreendedorismo cívico e social. Cada vez mais empreendedores de fora do Estado estão resolvendo problemas públicos, problemas sociais e até hoje o que se chama do impacto das empresas 2.5, ou setor 2.5, ao chamado empreendedorismo de impacto, que são, então, empresas e startups que estão investindo em projetos que têm impacto social e que tenham sustentabilidade. São empresas, visam lucro, mas com esse enfoque. Então, de que medida o governo, o Estado, tem que estar aberto a isso, não é? Então, isso também é um aspecto bastante importante. As soft skills são, portanto, então, coloquei algumas delas, são habilidades, pessoal, que são mais habilidades sociais e comportamentais do que habilidades técnicas. Nós tendemos a investir mais nas habilidades técnicas, ou seja, se você é um auditor, para você então vai estudar e se aperfeiçoar cada vez mais em formas de auditagem, de controle, de inspeção e etc. Se você é da área de saúde, você vai estudar cada vez mais coisas da saúde, então você fica muito nessa coisa técnica. E hoje, as organizações aí mais inovadoras, elas estão valorizando o quê? O funcionário que tem pensamento crítico, que tem capacidade de colaborar, de trabalhar em colaboração, inclusive até com concorrentes, tá? Tem aí setores do mercado que estão colaborando entre si e com isso eles conseguem ainda potencializar seus lucros. E muita colaboração também em governo. Poder de negociação, as pessoas que têm capacidade de negociação, que conhecem técnicas de negociação, porque é uma coisa que você faz o tempo todo, né? Todo tempo você está numa reunião tendo que negociar alguma coisa. Empatia, você entender o outro lado, você entender o colega, você entender o cidadão. Imagina, quantos servidores desenvolvem serviços públicos, mas nunca foram lá e viver a realidade daqueles cidadãos que eles estão ali
apresentando um serviço público, né, que estão desenvolvendo um serviço público. Então, exercitar essa empatia, aprender a ter empatia, isso daí é uma coisa que deveria ser muito simples, mas é que a gente não faz muito mesmo. Já viu algum concurso exigir empatia? Né? E também eu entendo como é que você vai aferir isso, né? Mas são aí habilidades muito exigidas. Capacidade de aprender, hoje é o que o pessoal chama de long life learning, quer dizer, você ter capacidade de aprender, mais do que você saber um determinado assunto, você ser uma máquina de aprender, você saber usar as diversas ferramentas de aprendizagem que tem aí na web e aprender rapidamente praticamente qualquer assunto. Hoje, esse profissional, ele vale muito mais do que aquele cara, muitas vezes, super especializado no assunto. E a adaptabilidade também é algo muito importante nesse mundo líquido, de muita mudança, você ter aí um funcionário, você ser um servidor que se adapta, que está sempre aprendendo coisas novas e que está, então, se adaptando a esses novos cenários. Bom, para terminar, então, o cenário exige mudanças urgentes, tá? Não fique parado, não está tudo parado, a coisa está pegando. É preciso inovar como nunca, então você precisa incorporar um mindset de inovação. Inovação é para todos, você não precisa ser uma pessoa, né, criativa, brilhante. Pelo contrário, inovar acontece em grupo, é uma atividade coletiva. E capacitação constante. Todo dia você tem que estudar, aprender alguma coisa, tá? Todo dia, todo dia. Então, aproveito e convido você, se você não conhece aí esse meu canal do YouTube, que eu apresento esses videozinhos rapidinhos, tá? Com várias dicas. Então, é uma maneira de você aprender assistindo esses vídeos. Então, com 5 minutos aí por dia. E tem outros canais também, tá? Você não precisa ficar lendo. Muitas vezes você não tem tempo para uma leitura. É preciso também dedicar um tempo para a leitura. Mas vídeos, podcasts são aí formas. E tá aí o exemplo meu. Eu queria convidar vocês, tá rolando essa semana. Acesse por esse link, tá? Hoje eu acho que as coisas já estão acabando, mas depois aqui desse evento, se você quiser, você pode entrar nesse link para saber o que está acontecendo lá na quarta semana de inovação. Vai ser a semana inteira, até quinta-feira, rolando aí vários eventos. Esse aí é o link já do streaming, tá? Que eu estou dando para você. Então, vou dar um tempo aí para você copiar, mas que você vai poder, então, acessar. São vários desses conteúdos que eu estou colocando aqui, você vai poder acessar por este link. Pessoal, estou aberto aí a perguntas, tem um tempinho para a gente trocar algumas ideias, né? Estou vendo aqui a Giovana Rodrigues falando, né, da complexidade das ações que a inovação exige, de cada uma das nossas instituições, e dadas as limitações da capacidade das instituições, é fundamental a colaboração entre as instituições. É verdade, Giovana, a gente colabora muito pouco, né? Tem vários dos problemas que são iguais ou similares, e a gente tem que colaborar mais. Muita dificuldade de colaborar no serviço público. Eu acho que nossos servidores são um pouco arrogantes, não somos? A gente acha que vai resolver sozinho. Aí eu estou voltando aqui. A gente acha que vai resolver sozinho os problemas. Tudo bem, a gente não foi treinado para colaborar, mas aí são coisas que a gente vai aprendendo. Deixa eu ver o que mais aqui, o Vicente. Qual seria a diretoria ou setor de uma organização fundamental para a inovação? Deve-se priorizar a gestão de pessoas, por exemplo? Com certeza, né, Vicente? E aí a gente já troca ideia há muitos anos sobre isso. Vicente é um super parceiro lá da Câmara, conduz o EcoCâmara, projeto de inovação aí para o problema da sustentabilidade na Câmara, que é incrível. Nós, de forma geral, o serviço público investe muito pouco na gestão de pessoas. Primeiro, melhorar a contratação, a maneira de contratação. Segundo, melhorar os aspectos de capacitação. Terceiro, aproveitar melhor os recursos humanos. Então, mesmo aquelas habilidades não diretamente relacionadas ao trabalho que você tem, poderiam ser aproveitadas
na organização. Então, aqui são 3 elementos, entre muitos outros, que fazem todo sentido. Bom, eu hoje não necessariamente advogo a ideia de que precisa ter um setor de inovação, né? Eu acho que você pode ter um laboratório, como nós temos na Câmara, pode ter alguns laboratórios, ou você pode ter também aí um ambiente onde a inovação é estimulada para toda a organização, independente de ter um setor de inovação. Até um dos criadores lá do Mind Lab da Dinamarca, um dos primeiros pioneiros aí, laboratórios de inovação públicos, ele defendia que o futuro é a gente não precisar mais de laboratórios de inovação, ou seja, qualquer pessoa poderá inovar em qualquer área. Daí você não precisa de um laboratório, todo mundo vai experimentar, todo mundo vai testar coisas novas. Então eu acredito muito nisso. Então acho que não necessariamente você precisa de um órgão de inovação. Precisa talvez de uma política que estimule a inovação. Aí está o Paulo aqui dizendo, em Minas, por parte dos empresários e mídia, há um forte movimento para o fim da estabilidade, para a contenção de despesa e contratar pessoas mais capacitadas. Será esse o melhor caminho? Ó, tá vendo aí? Tá vendo o que está acontecendo? Fala, olha, esses servidores são muito perdulários, são caros, não são tão bons, são arrogantes, né? Essa é muito da narrativa que tem aí. Então, vamos acabar com a estabilidade, demitir esses que são ruins e vamos contratar de maneira, né, terceirizar isso, contratar de maneira fora, né, do serviço público. Vamos para o mercado. Né, tem muita razão as pessoas que pensam isso, que estão muito insatisfeitas, e a culpa é nossa, não é mesmo? Nós precisamos melhorar a maneira como a gente entrega, como a gente atende o cidadão. Outro dia, a minha esposa foi resolver um problema na empresa dela, numa junta comercial, mas ela foi tão bem atendida, com, assim, com muita calma, com muito profissionalismo, com muita delicadeza pelos profissionais, que ela ficou muito surpresa, falou, não sabia que existia isso. Eu falei, tem. E por que não todos não deveriam ser assim? O que está faltando para a gente ter esses caras lá desse órgão da junta comercial, esse modelo, trabalhar desse jeito, né? Então, eu acho que uma vez que nós estamos sendo questionados que a nossa estabilidade está servindo para dar guarida ao servidor picareta que não quer trabalhar, então vamos propor uma nova estabilidade. Eu tenho algumas ideias para propor uma nova estabilidade. Eu acho que a gente tem que discutir isso, né? Acho que estabilidade não precisa ser para todo mundo. Eu acho que estabilidade tem muito a ver com o seu mérito, com a sua qualidade. Melhor estabilidade é o seguinte, a qualidade do seu trabalho, e a pontualidade, né, e o tempo certo do que você entrega. Eu acho que quem atender certos padrões de resultados, de entregas do seu trabalho, ele teria estabilidade plena, né? Agora, aqueles que não atendessem esses padrões, esses indicadores, não deveriam ter estabilidade, não deveria ter nem salário. Começa para cortar o salário. Então, não podemos criar um novo tipo de estabilidade. Agora, vamos ficar esperando? Não, acho que a gente tem que propor, né? A gente tem que ter essas ideias aí colocadas na mesa, porque senão chega lá, governador, ministro, presidente, fala, olha, eu sei que os servidores vão só resistir, vamos logo implementar, aplicar, aprovar essa medida aqui, acabar com a estabilidade. Vai conseguir apoio da opinião pública? Olha, muito provavelmente não vai. Então, a nossa postura, acho que tem que ser de protagonismo. Tá, Giovana aqui falando, estabilidade só para funções complexas. Bacana. O Paulo Brito falando aqui, o exemplo da sua esposa mídia não divulga, exatamente. Imagina lá aquela notícia falando como um serviço público foi plenamente satisfeito, os cidadãos saindo rindo e tal. É uma notícia até engraçada de ver, assim, né? Inacreditável. Eu acho que as pessoas, sei lá, será que desligariam a televisão, né? Falar, olha, não acredito nisso, deve ser mentira.
Por isso que a gente tem que trabalhar muito a nossa comunicação, não depender da mídia, da imprensa. Legal, o Paulo aqui falando. Fez sentido essas coisas aí que eu falei? Quais desses assuntos, por exemplo, você gostaria de saber mais? Que a gente pudesse explorar mais? Que eu pudesse, sei lá, trazer um convidado aqui no outro webinar, explorar mais a fundo um desses conteúdos. Alguma ideia? E o Vicente está falando aqui, inovar também não é ter coragem de fazer o que sempre foi feito? Exatamente. Vocês acham que o servidor público ele é meio covarde? Nós somos medrosos? Tem muita gestão de risco, não é isso? A gente fica fazendo gestão de risco, avaliando o risco demais, e aí a gente acaba concluindo que o custo para inovar é alto, é melhor não fazer, ou é melhor esperar o momento ideal, que nunca vai acontecer, não é? Raramente acontece. Então, nós acabamos que fomos acostumados a sermos mais roda presa, né? Tímidos, eu diria. Não digo covardes, mas tímidos, porque não estamos acostumados a fazer. E não temos, daí, incentivos para inovar. Até inovar é muito perigoso, na verdade. Pode colocar o seu cargo em risco, você pode gerar um problema com controle. Tem casos aí de colegas que têm que responder aí aos órgãos de controle por uma ação muito fora da curva que ele fez, mas que fez com o objetivo de prestar um serviço melhor, né? Então, isso acontece muito, não acontece? O servidor morre de medo dos órgãos de controle, é verdade. E até tem as áreas internas que usam os órgãos de controle para dizer, olha, não vou autorizar isso aqui porque o controle não vai deixar, não vai passar, não é mesmo? Não acontece isso direto na sua organização? A gente vê muito isso acontecendo. Mas você sabe que os controles estão inovando, estão mudando, estão melhorando? E até porque algumas leis estão melhorando. Sabe que foi aprovada agora, mês passado, está entrando em vigor agora, me parece, agora nesse mês de novembro, uma lei da desburocratização. Você já ouviu falar dessa lei? É uma lei que, por exemplo, proíbe o órgão público, o servidor, o gestor, de exigir reconhecimento de firma, autenticação de documentos. Olha só que legal. Né? Quantas vezes você já não se irritou como cidadão, indo no órgão público e tem lá faltou ir no cartório, imagina, faltou ir no cartório para reconhecer a sua assinatura, mas eu estou ali, aqui está a minha assinatura, não. Então, eu mostro o documento, você está aqui me vendo, você tem que ir no cartório. Isso agora está extinto. E quem não obedecer isso, aí sim o controle, por exemplo, pode fazer o contrário. Agora o controle, usando essa lei, ele cobra do serviço público, dos servidores, a desburocratização. Aí inverteu, ó. Tá vendo como é interessante? No ano passado também saiu a lei de proteção de proteção ao usuário de serviço público, do cidadão. Coloca aí no Google. Lei de proteção ao usuário do serviço público. Você vai ver aí que tem uma série de coisas que o cidadão agora está protegido. Então, o cidadão, por exemplo, não é obrigado a preencher vários cadastros numa mesma organização. Ele informar várias bases de dados, aqueles mesmos dados. Não. O serviço público que tem que inovar. E o cidadão, ele pode inovar para desburocratizar. E o cidadão, ele pode, então, até fazer uma denúncia por aquele órgão estar sendo muito burocrático. É verdade. Na ouvidoria que existe, na ouvidoria do Poder Executivo, que, se não me engano, fica na CGU, né, Controladoria Geral da União, o cidadão pode fazer aí uma denúncia que aquele órgão está muito burocrático. E aí a ouvidoria vai lá cobrar daquele órgão que ele se desburocratize. Existe uma lei nesse sentido e o trabalho da ouvidoria está rendendo. Ela faz um ranking negativo, então, daqueles órgãos mais burocráticos.
E aí, então, o controle, o CGU é controle, né? Essa ouvidoria é controle, ela começa a exigir inovação. Olha que legal. Então, eu acho que vão surgir outras leis que vão melhorar e facilitar esse processo aí, pessoal. Ó, a Giovana está falando aqui de temas case de como lidar com a inovação em ambientes autoritários resistentes. Boa, excelente, Giovana. Vou trabalhar isso, tá? Paulo Brito, tecnologia aplicada ao setor público é um tema super interessante, com certeza. A gente vai discutir muito isso, tá? A minha ideia é fazer esses webinários aí de maneira mais frequente, trazer outras pessoas e a gente vai poder discutir isso de maneira mais sistemática, né? A gente fica aí muito isolado, né? Tem muita dificuldade de trabalhar esses temas. O Luiz Nobre está falando aqui que inovar será uma questão de sobrevivência, com certeza, Luiz. Eu acho assim, pessoal, quem não tiver o perfil de inovador do serviço público, ele paulatinamente tende a perder a importância aí com o passar dos anos, tá? Não só para o serviço público, para o mercado de forma geral, né? Então, todo mundo tem que treinar esse mindset aí da inovação, porque não há escapatória, não há. O Vicente aqui apoiando, a Giovana. Pessoal, eu acho que nós já até passamos aqui de 1 hora. Queria agradecer muito a audiência, a presença de vocês, a participação, aqui várias ideias legais que estão aqui registradas, tá? Eu vou mandar também. Vocês podem acessar esse link depois, tá? Se vocês quiserem ver algum detalhe que perderam e coisa assim. Eu vou mandar também aí alguns outros conteúdos, tá? E possíveis convites para outros. Deixa eu ver aqui, compartilhar aqui para vocês. Para outros eventos, tá? Se você quer me mandar alguma mensagem direta, pode aí mandar para o meu e-mail, ferri.cristiano@gmail.com. E eu te convido a acessar também o meu Instagram. Eu quase não uso para coisas pessoais, são mais realmente conteúdos relativos à inovação, democracia digital, cidadania, política inovadora, esses assuntos. Então, você pode acessar pelo Cristiano Ferri, tá? Queria mais uma vez agradecer a sua presença, as suas ideias, os seus comentários. Fica junto que a gente vai aí trabalhar outros temas em outras oportunidades. Tá bom? Então, peraí, deixa eu tirar aqui, né? Fazer uma despedida olho no olho. Tá bom? Mas agradeço demais sua atenção. Te recomendo ir agora, ou nos próximos dias, se estiver cansado, né? Já estamos aí no final do dia, mas de assistir aos vídeos da quarta semana de inovação. Você procura aí no Google que você vai ver a programação. E tem muitas palestras legais. Eu vou estar lá na quarta-feira à tarde, tá? Tem uma sessão que chama Holofotes, no dia 28, que são vários projetos rapidinhos, assim, em 15 minutos, o sujeito apresenta projetos de inovação, todos na inovação no serviço público. Então, acompanhe essa semana que vai ter muita coisa legal. Agora mesmo, daqui a pouco, o pessoal está apresentando aí na OCDE, né? A OCDE é aquele clube dos países ricos, né? Que a gente chama, que veio aqui, fez um estudo no Brasil, o que que pega, o que que é difícil fazer inovação, o que que é fácil, o que está pegando, todos os elementos que compõem essa história, fez uma análise, entrevista de várias pessoas, eu participei disso, e eles estão apresentando o resultado aí na sequência, tá? Ou apresentaram hoje, em algum momento, mas você pode resgatar esse vídeo naquele link que eu passei, tá? No mais, então, te desejo aí um ótimo final de tarde, uma excelente semana e até a próxima. Tchau. Um abraço.